paz. Hoje nós vamos terminar a revista Passo a Passo, número 2. E iremos começar na revista Passo a Passo, número 3. Então a aula de hoje, meus amados e amadas, e você que está em casa, é uma aula muito boa. Ela vai estar falando sobre autoridade e submissão. Mesmo eu pregando no domingo que vem, eu vou pedir para o Clenaldo para mim terminar esta aula. Também vou pedir para o Germano fazer um favor para mim, pegar essa revista, Germano, essa Passo a Passo, número 3, e, por exemplo, passar da Débora, que ela não pegou, do Nil, e escrever o nome deles, para os que forem chegando, né, não ficarem sem a revista. Débora não pegou. Embora nós não vamos estar usando ela hoje, tá bom? Eu vou pedir para o Rodrigo fazer a leitura do texto de Romanos. Seria bom o Ministério Louvor estar aqui para entender sobre isso, mas como eles não estão, desceram para beber uma água, eu vou estar lendo o Rodrigo vai estar lendo Romanos capítulo 13, versículo do 1 a 7. Gostaria que você prestasse atenção para a gente orar. Graças a paz. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, pois neste momento, Senhor, estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Ó Deus Santo e amado, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Pai, que o Senhor me ajude a esclarecer as dúvidas, as perguntas, se houver. E se eu não souber, Senhor, pesquisarei, responderei no próximo domingo, Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Meus queridos, minhas queridas, é muito comum nós participarmos de uma escola bíblica dominical. É muito comum nós participarmos de uma aula numa faculdade. É muito comum nós participarmos de uma aula dentro de uma escola e sermos aquele aluno mudinho, né? O aluno mudinho é aquele cara, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, aquele rapaz que não aprende nunca, porque ele não pergunta, ele sempre tem dúvida. As dúvidas, elas são esclarecidas conforme nós vamos andando, vamos aprendendo. O interessante é nós começarmos a dar uma olhada nesse texto básico. O texto básico diz: todo homem. Então aqui é no genérico homem e mulher. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Há alguma dúvida nisso? Alguém tem alguma dúvida que a Bíblia está errada? Não, mas a autoridade é mal. Alguém tem alguma dúvida para questionar isso aqui? É autoridade? Submeta-se. Calado.
Então o texto vai falar de autoridade e submissão. E nós precisamos entender autoridade e submissão. Por favor, não pergunte nada além de autoridade e submissão, para não tirar o foco do texto. Porque nós temos visto aí no meio não cristão, e até no meio cristão, algumas críticas. E o texto bíblico diz para a gente se submeter, né? Obediência. Mas eu vejo, principalmente, nós enfrentamos uma avalanche quando foi aqui criado pelo governador de São Paulo a obrigatoriedade da máscara com uma multa. E eu quero deixar bem claro que eu sou a favor da multa, porque brasileiro só aprende sendo obrigado. É verdade, gente, infelizmente, né? Então, o texto de Romanos já diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades existem, foram por ele instituídas. Veja, autoridade, gente, não estou dizendo homem. Se submeta às autoridades. E o versículo para decorar, ele diz o seguinte: porém Samuel disse, tem porventura, olha só o que Deus, usando o profeta Samuel, olha o que Deus diz. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? É uma pergunta, gente. O que vocês acham? Deus tem prazer, Anderson, além disso, de obedecer a palavra de Deus? Ou Deus gosta que você trabalhe na obra, que você seja aquele cara que esteja aqui, mas não obedeça a palavra de Deus? O que você acha? Deus quer isso de você, Gabi? Não. Primeiro passo é obedecer às autoridades, assim obedece a Deus. Sem obedecer às autoridades não se obedece a Deus. Não vem dizer que obedece porque não obedece. Você não pode obedecer a quem você vê. Aliás, você não pode não obedecer a quem você vê e obedecer a quem não vê, né? Pode dizer que pode amar o irmão, odeia o irmão a quem vê, mas ama a Deus? O texto diz que você é mentiroso. Então vamos lá. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então o que agrada a Deus é você ser uma pessoa obediente, né? É você parar de fazer sacrifícios e atender, porque no tempo dos sacrifícios Deus se agradava da gordura queimada, e agora Deus diz: não me agrado porque vocês são rebeldes. Deus é interessante, muito bom. Na introdução dessa revista número 2, vocês vão estar usando a número 3 semana que vem, ou na outra, diz o seguinte: todos nós no mundo temos que lidar com a questão da autoridade e da submissão. Todos nós, seja o filho para com o pai, seja o pai para com Deus, que é pai, seja a esposa para com o marido, e vice-versa. Todos nós, seja o marido para com o seu chefe. E uma vez aqui eu dizendo, não importa se o seu chefe chegou hoje na empresa, se ganha mais do que você, se é seu chefe, e se você sabe mais, cale a sua boca e mostre em serviço. Rebelde não é de forma nenhuma promovido dentro de uma empresa, muito pelo contrário, ele mofa, é a linguagem que se usa, né? Elas existem em todos os níveis de todos os relacionamentos. Autoridade e submissão existe em todos os níveis dentro do planeta Terra existente. O Henry Brand disse que onde há duas pessoas, ali há um líder. Um tem que dizer, nós vamos para lá. O outro tem que dizer, não, ou nós vamos para cá. E um tem que seguir o outro, não é? Autoridade e submissão é algo restrito ao relacionamento do marido e mulher.
elas estão presentes, aliás, deixa eu reler, autoridade e submissão não é algo restrito somente ao relacionamento marido e mulher. A autoridade, ela está presente no trabalho, nos estudos, na igreja. O nosso grande problema é como encaramos esse relacionamento. Relacionamento de alunos e alunas querendo saber mais do que os professores dentro da sala de aula. Ixi, professor não sabe ensinar, eu não aprendo. Se é meu filho ou minha filha, quando estudava, eu chegava em casa e dizia: aprenda, ele é seu professor. Cala a sua boca porque você não sabe nada. Ah não, porque o professor é ruim. Eu não estou... Tem professor que didaticamente, misericórdia, didaticamente, mas tem muito conhecimento. Então, ela está em todas as áreas. O problema é que nós temos problemas de nos submeter às autoridades. Seja professor, seja chefe, seja pastor, seja pai. Porque os filhos crescem. E já dizia um cantor sertanejo, o filho cria asa e quer voar, né? E aí minha mãe dizia, eu corto. Eu corto. Então, né, o filho cria asa, quer voar. Chega um momento que o filho quer saber mais do que o pai. Porque sabe mexer um pouco mais no computador, no celular, mas não tem experiência. Então nós precisamos, como filho, nos submeter à autoridade. Dentro da casa do meu pai, eu casado, o pai da Ana Cíntia, chegava lá e eu me submetia ao meu pai. Meu pai tinha uma dificuldade e eu fui questionar, e ele disse assim, cale a sua boca, porque você casado dentro da minha casa, quem manda sou eu dou-lhe uma pisa. Velhinho, não aguentava mais correr para me pegar na carreira, mas ele disse, né, gente? Então nós temos problemas a nos submeter à autoridade. A autoridade não é ter dinheiro. Muitas vezes as pessoas querem ter autoridade por ter dinheiro. Isso não é autoridade, né? Por bem materiais. Vamos lá. O primeiro ponto que a revista vai tratar é sobre autoridade. Então ele diz, autoridade é o direito que alguém tem de mandar e ser obedecido. Autoridade é o direito adquirido por alguém de mandar e o outro obedecer. É simplesmente assim, não tem outro jeito. Cada autoridade alcança seu direito de uma maneira diferente. Somente Deus não precisou adquirir autoridade. Coisa interessante, por que Deus não precisou adquirir autoridade? Já pararam para pensar? Não, né? Então estou perguntando para vocês, e para você que está em casa, por que Deus não precisou adquirir autoridade? Não entendi, leva lá. O Anderson está falando, ele vai falar no microfone para você que está em casa, ouça. Porque ele é a autoridade. Amém, verdade. Porque toda autoridade vem dele. Ele é a autoridade. Autoridade absoluta, só Deus é a autoridade absoluta. Ele é a origem de toda autoridade. Além dele, não há corte de apelação. Então, gente, não pense que você vai apelar para outra pessoa. Alguém vai abrindo aí o Romanos 11, 35 e 36. Ele é a origem de tudo, portanto, tudo depende dele. Ele é também a primeira autoridade. Deus é a autoridade absoluta. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que você não tem uma corte de apelação? Além de Deus. Porque nós temos no nosso país, você é condenado, você recorre à primeira, segunda e à última instância, Supremo Tribunal Federal de Justiça. Porque para Deus não existe, porque Ele é a única autoridade que nós recorremos, não existe uma outra instância. Se Ele disser, já era, já era. A palavra dEle, ela não pode ser relida, ou ela não pode ser atualizada ao meu bel prazer. Ela é absoluta. Romanos 11, 35 e 36.
ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Alguém deu alguma coisa a Deus primeiro? Ninguém, gente. Né? Ninguém. Autoridade delegada, né? Todos os demais que têm autoridade, deixa eu virar a página, tem-na por delegação de Deus. O texto de Romanos 13. E aí no coração de vocês estão sem coragem para perguntar, pode estar pensando, pastor, mas e a pessoa que é um fulano que é mau? Não confunda autoridade com pessoa. Submeta-se, recorra dos seus direitos, mas dentro da submissão da autoridade. Aliás, eu não vou falar nisso. Eu achei muito interessante porque nós já demos 5 aulas, mais ou menos, sobre perdão. E toda vez sobre perdão nós temos perguntas e uma enxurrada de perdão. E a principal pergunta que eu estava olhando é: como eu vou saber se o perdão que o Tiago me pediu é de coração? Nessa a questão muitas vezes, e a Bíblia diz o seguinte lá em Mateus: se do íntimo você não perdoar o Tiago de todo o teu coração, você não será perdoado. Então, não é se ele pediu de coração, é se eu estou perdoando de coração. É a autoridade de Deus dizendo isso. Pode ser questionada? Você vai querer explicar para Deus alguma coisa, Rodrigo? Ninguém justifica-se diante de Deus. O bom é isso, né? Vai abrindo aí em João 19:11. É assim com as autoridades políticas. João 19:11, quem vai ler? Com as autoridades políticas. Irmãos. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus está falando ali para Pilatos, né? E ele está dizendo, olha, questionando, e Jesus diz: nenhuma autoridade você tem sobre mim, se de cima não fosse dado. Mas maior pecado tem aquele que me entregou a você. Submissão à autoridade. Pilatos estava errado ou não? Ele estava certo? Dizendo o que ele estava dizendo de Jesus? Não. Mas Jesus submeteu-se à autoridade política. Então, irmãos e irmãs, antes de você sair falando mal de um político, mesmo que ele esteja errado, cuidado. Cuidado com o que a gente fala, gente. A Bíblia diz que nós, como cristãos, devemos orar, mas a gente traça pessoas e diz que certas pessoas são boas e quando elas caem, sua moral cai junto com ela. E eu sou o primeiro a dizer: você não apostou nele? Tirar a pedra, né? Brincadeira. Ai, meu Deus. Vamos lá. O pai tem autoridade no lar porque recebeu de Deus. O pai tem autoridade no lar, não é o filho, gente. Não é o filho. O pai tem autoridade. Filhos, aqui tem muitos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pai tem autoridade no lar, porque recebeu de Deus. Se você não está contente com seu pai, arrume uma casa, vá trabalhar e se mantenha. Não discuta com o seu pai. Primeiro que você se diz cristão. E se você se diz cristão, você deve obedecer. Se você é mundano, então viva no mundo. Mas o pai tem autoridade. Eu posso até ter sido um pouco rude com meus filhos, mas dentro da minha casa eu mando. No dia que eu morrer, a minha esposa, se ela deixar, aí os meninos, né,
Mas se começar a falar muito, eu falo, ó, a porta da casa é serventia da rua, você está trabalhando, você é de maior, se vira. A gente ensina dessa forma. Eu fico doido quando eu vejo um filho desobedecendo ao pai, porque ele não sabe o sapo que o pai engoliu para que o filho estudasse, para que o filho fosse alguém na vida. O patrão tem autoridade sobre o empregado. O chefe da repartição, todos de igual modo, têm autoridade. Deus remaneja as autoridades de acordo com a sua vontade, inclusive os reis. Está lá em 1 Reis 19, 15 e 16, Daniel 2, 21. Rapidinho abrindo para a gente ler. 1 Reis 15, 16. 19, 15 e 16. Daniel 2, 21. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Deus tem autoridade sobre os reis. Daniel 2, 21. Cida. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Glória a Deus. Deus é quem remove. Não somos nós, irmãos. Nós oramos. Cristão levantando bandeirinha aí na rua, correndo por causa de reis, tomando partido nas mãos. Você só tem um partido que eu saiba. Se você for cristão, é o reino dos céus. Se você não for, você escolhe qualquer sigla. Né? O coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele o orienta. Deus delega autoridade aos homens, e alguns exemplos são bem claros, como Moisés, Davi, Paulo, Pedro, Gabriela, Rodrigo, Tiago, Nick, tantos outros que aqui estão. Deus dá autoridade, mas ai da autoridade que se rebela contra Deus. Ai daqueles que não se submetem às autoridades constituídas. É tratado na Bíblia como rebelde, não é tratado como servo de Deus. Né? Vamos lá, passando para o terceiro ponto. Como exercer a autoridade? Como exercer a autoridade? Uma pessoa chega a ser autoridade de diversas maneiras. Para ser uma autoridade política, pode ser pelo voto. Para ser autoridade militar, terá que se submeter à hierarquia. Se alguém não for concordando, pode falar, tá? Ô pastor, não concordo, porque eu também não tenho autoridade absoluta, aqui é Deus, não sou eu. Pastor, eu não concordo, e aí nós vamos para a Bíblia. Tá bom? Então, para que você seja uma autoridade militar, você precisa submeter à hierarquia. Para ter autoridade de pai, é o que preciso? Casar-se, gerar filho. Filho gerado fora do casamento não dá autoridade paterna nem materna, porque em desobediência a Deus. Mas como exercer a autoridade? Então, o filho gerado fora do casamento não dá autoridade ao pai, nem à mãe. O filho gerado no casamento dá autoridade ao pai. O pai tem autoridade sobre ele. Então é muito fácil, gente. Você quer ser um chefe na tua empresa? Não, ninguém quer. Misericórdia, é bom mesmo, Anderson. Ou o diretor, não, da sua escola?
Professores que não se submetem ao diretor. Diretor lá não sabe de nada, eu que sou professor sei. Pegar no pé do Rodrigo. Não estou dizendo que ele faça. Isso não é se submeter, isso não é ser cristão. Para você ser um general, você precisa submeter à hierarquia militar. Para você ser um chefe na tua empresa, o que você precisa fazer? Se submeter ao teu chefe, à tua chefia. Não faltar, não mentir, chegar no horário, sem mentir, porque Deus conhece teu coração, e aí você sobe. Pode subir de outra maneira, mas essa outra maneira não vem de Deus, vem do diabo. Né? Como então exercer a autoridade? Pela submissão. Pela submissão. O melhor líder que melhor exerce a autoridade é aquele que aprendeu a obedecer. O que é que vocês acham disso, gente? É verdade ou não? Vocês acham que o melhor líder não é aquele que foi melhor obediente? Líder desobediente só vai gerar empregados desobedientes e não vai obedecer à sua diretoria, sua gerência, porque ele sempre vai saber mais. Pergunte. Pergunta da Natália Emil. Devemos obedecer uma ordem que sabemos que está errada perante Deus? Opa, essa foi boa. Alguém abre aí Filipenses 2, do 5, eita, esse texto é grande, hein? Do 5 ao 11, pessoa que leia rápido, por favor. Então, Natália, quando é que cabe uma desobediência civil? Que ninguém pergunta, né? Quando é que cabe? Quando as leis forem contra a palavra de Deus. Aí nós podemos dizer, não vamos fazer. Enquanto as leis do país, elas forem para explorar o povo, nós só podemos orar. Não cabe desobediência civil para os cristãos, a não ser que seja criada uma lei contra a palavra de Deus. Aqui, ó, o Anderson ia ler. Você ia perguntar, irmã? Isso, obrigado. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como é que todo o povo vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, se muitos cristãos são desobedientes? Porque tenhais em vós o mesmo sentimento que houve no pastor? É isso que o texto diz? Que houve em Cristo, irmãos. Se eu leio a Bíblia, eu vou saber que Jesus foi obediente até a morte. Dentro da igreja também é assim. Ou o melhor general não é aquele que melhor obedeceu? Jesus deu o nosso exemplo. Tem algo aqui que é muito interessante na revista. O melhor oficial é aquele que sempre foi submisso. E essa, eu quero ver se vocês concordam. O melhor pai é sempre o que foi bom filho. O que é que vocês acham? Meninos e meninas, prestem atenção no que eu vou dizer.
As meninas hoje querem uns boyzinhos que andam para lá e pulam para cá e que são os caras, mas em casa eles são os capeta. Querem bater na mãe, só não bate no pai porque o pai se esconde, mas a menina ama, porque é o cara descolado, é o cara, na escola ele chega botando para ferver. Casa, minha filha, casa logo com ele, porque o pai e a mãe vai parar de apanhar e você vai apanhar. Dá livramento para essa mãe e para esse pai. Vai nessa, que é tua, Tafarel. Eu sempre digo para as meninas, meninas, quando você for namorar, olha primeiro se o cara é obediente ao pai, como ele trata a mãe, como ele trata a irmã. Eu digo para os meninos, quando você for namorar as canelinhas de fogo, olha primeiro se ela é uma menina dedicada às coisas da mãe em casa. Ou se é aquela dondoquinha que não pode quebrar a unha com uma buchinha. Se não for, corre, que é problema. Ué, gente, ou nós nos encaixamos como pessoas, como cristãos. Eu digo isso para todos, para os meninos e para as meninas. Porque o pau que bate em Pedro, bate em Pedrinho também. Não no Pedro lá, né? Mas é isso, gente. Porque a menina deve procurar aquele que é um bom filho para casar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que acontecia em Pernambuco. Provavelmente a gente volta com essa aula, eu vou pedir para o Clenaldo para me voltar. Meu pai dizia assim para mim, meu filho, lá em Pernambuco, tá? Quando você for arrumar uma menina para casar, olhe para o mocotó dela. Olhe para o mocotó. Se ela tiver um mocotózinho fino, é uma preguiçosa. Mas se ela tiver um mocotózinho grosso, é que ela ajuda a mãe em tudo. A mãe está lá no fogão, ela está lavando o prato. A mãe está queimando a carne e ela está apagando o fogão. Ela está junto, ela quer aprender. Essa será uma boa mulher. Não é pecado fazer unha, não é isso que eu estou dizendo. Mas como é que os meninos querem casar com uma mulher que não sabe fazer um arroz? A mãe diz, faz o arroz. Não faço. E a mãe vai lá e faz. Eu não faz não, então tu vai ficar sem comer 3 dias. 3 dias sem fazer arroz dentro de casa. Precisa aprender. Pastor, você é duro. Não estou sendo duro não, irmãos. Eu estou ensinando para vocês, né? O melhor. Para que nós possamos aprender. Se você não aprendeu a obedecer, não queira mandar. Se você nunca foi uma pessoa que obedeceu, não queira também ser autoridade sobre alguém. Não queira mandar, porque você vai meter os pés e as mãos pela cabeça. Você vai tratar os outros como você tratava aqueles que tinham autoridade. O filho que dá grito no pai, quando ele casar, ele vai dar grito na mulher e na mãe. O filho que batia na mãe, quando ele casar, vai bater na mulher. Não pense, não é. É assim que funciona. Então, quando você for, preste atenção, meninas bonitas. E meninos bonitos, olha para a menina, olha para a família. Deve olhar para a família sim. Para depois você não entrar numa gelada e vir aqui, pastor, eu preciso me divorciar, porque não dá mais. Aí eu vou dizer, feito aquele vídeo, né? Lá está dizendo que até que a morte separa. Então está aqui como é que o cara fala, aquele facão? Uma dá uma cabanada na cabeça do outro, depois o outro dá na outra, pronto, está separado. Filhos criados com famílias temperamentais, geralmente serão temperamentais, né? Não tem como ser diferente, e principalmente se o camarada é brabo com pai e mãe, gente do céu. E tu acha que esse camarada não é brabo com Deus? Aprenda primeiro, né? Você não está preparado para mandar, já disse isso. Aprenda primeiro a ser submisso, a obedecer. Senão você vai ser um péssimo pai, um péssimo marido, uma péssima mãe, uma péssima esposa, um péssimo membro das igrejas. Sendo exemplo, o líder, agora aqui pega no líder, né? Para vocês que querem um dia chegar à liderança.
Um líder tem que dar exemplo em tudo, com prejuízo, tem que dar exemplo. Ele é o melhor? Não, mas ele tem que dar exemplo. Quando ele se considerar melhor, ele já caiu. Ele tem que ser exemplo, mesmo porque os seus subalternos esperam isso dele. Com respeito ao ministério, foi este o conselho do apóstolo Pedro aos seus companheiros. 1 Pedro 5, versículo 2, versículo 3. 1 Pedro, Gabriela vai ler aí. Gabriela nunca lê 1 Pedro, Novo Testamento, lá no finalzinho, Gabriela. No final, lá no final, Apocalipse. Ela fica agoniadinha. 1 Pedro, Gabi, 2 e 3. Depois 2 Timóteo 3, 9. 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Um bom líder, um bom pastor, ele pastoreia o povo de Deus como se fosse Deus. Primeiro, ele é um cara que ama o povo. Primeiro, ele é um cara que quer o bem do povo. Ele não é ganancioso. Ele não quer, além daquilo que lhe é devido, a lã da ovelha. Um bom líder é um líder que sabe governar o povo de Deus. Se não souber governar o povo de Deus, não adianta querer ser líder. Primeiro passo para ser líder, submissão. Sem submissão, você pode ter faculdade no que você quiser, né? Quem vai ler lá o outro texto? De 2 Tessalonicenses 3:9. Bu? Eu falei errado, desculpem. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Então, é aquilo que eu digo sempre, os líderes precisam ser exemplo para que os outros olhem e imitem. Poxa vida, eu sou imitador de Cristo, mas eu tive um bom líder. Gente, eu tive um bom pastor, não o bom pastor. Eu tenho hoje o bom pastor, que é Jesus. Mas eu tive um bom líder na igreja. Eu procuro seguir aquilo que ele ensinou desde que eu me converti. Ele disse, leia a Bíblia, leia livro, ame o povo de Deus, eu faço, procuro fazer. Naquilo que eu errar, é só chegar e dizer, pastor, o senhor errou nisso. Eu explico, se eu tiver errado, eu peço perdão na hora. Na minha empresa era desse jeito. Não tinha esse negócio de dizer, você vai ficar hoje de última hora, como eu via lá. Não vou ficar porque você me avisou agora. Não, tudo bem, deixa só eu ligar em casa para avisar. E ficava. Né? Sendo exemplo, o líder tem que dar exemplo, senão não adianta. Ser com amor. A autoridade deve ser exercida para o bem da pessoa, submissa. Então, Gabi, toda vez que eu vou conversar com você, ou você cometer um erro, eu vou, com amor, procurar te ajudar para o teu bem, nunca para o meu bem. Isso também o pai para com o filho. Isso também o pai para com o filho. Se você é chefe na sua empresa, trate seus empregados, seus submissos com amor. Submissa, para que ela tenha proteção e prosperidade. Então, é algo que deve ser feito com amor. A autoridade não vale por si só, ela vale se levar em conta, não o domínio, mas o serviço. Quem exerce a autoridade deve fazê-lo, mas sem imposição. A autoridade deve ser aceita espontaneamente. A autoridade usurpada não é autoridade vinda de Deus.
pelo que não permanece. A autoridade usurpada é a autoridade que vem do demônio, não vem de Deus. Então não queira ser chefe derrubando o teu chefe. Não queira ser líder na igreja falando mal do teu líder. Não queira ser pastor na tua igreja dando uma rasteira no teu pastor, porque não vem de Deus. Você não vai subsistir nem aqui nem no reino de Deus, né? Mas, irmãos, hoje no século 21, pessoas faltas de entendimento, porque não leem Bíblia, porque não ouvem o pastor, misericórdia, né? Submissão, a palavra submissão é composta de duas outras, sub e missão. Lembre-se que nós falamos que ela não é ligada somente ao casamento, mas observa, quer dizer uma missão subordinada à outra, irmãos. Não peguem a Bíblia para dizer em casa que você é o cabeça, você pode dar berro. Isso é autoritarismo. Isso é machismo. Mulheres, não queiram mandar no seu esposo, porque isso se chama feminismo. Mas submissão é você estar ligado a outra missão. No caso de líder, é você estar ligada à missão que foi dada ao líder. Se você sai dessa missão, você não serve para estar naquele grupo. Você é mandado embora. No reino de Deus é a mesma coisa. Você não obedece seu líder, a Bíblia diz que você é desobediente. E o desobediente não entra no reino dos céus. Não é muito fácil não, é, gente? É fácil, é só a gente querer. Uma missão subordinada a outra. Submissão não quer dizer subserviência, nem depreciação. Não é escravo, né? A mulherada que diz assim, não sou escrava. Submissão é ser cooperador na missão. É ser cooperador, é você cooperar na missão. A quem ser submisso? Vejamos este importante aspecto. Letra A Deus. Todo homem deve temer, honrar e ser submisso a Deus. Está escrito que Cristo é o cabeça de todo homem, lá em 1 Coríntios 11:3. E o homem que não se submete a Cristo é um rebelde, está em pecado. Aqui é no genérico, tá, mulherada? Vocês não estão fora não, tá? Não vocês começam a rir dizendo, coitado de vocês, homem. Ao homem, há pessoas que dizem, só obedeço a Deus. Está errado, a Bíblia diz, todo homem deve ser sujeito às autoridades, lá no livro que nós lemos de Romanos 13. Só obedeço a Deus. Já disseram até comigo, me submeter a esse pastor, comedor de feijão, ainda bem que eu não como capim. Senão, submeter-se a um pastor, comedor de arroz e feijão, glória a Deus, não se submeta mesmo não, continue na rebeldia, e no final você vai ver, né? Ah, não obedeço meu marido não, em casa quem dá o último grito é eu. Sim, a última palavra é minha, eu digo, tudo bem amor, vou fazer. Não, irmãos, eu estou brincando, a gente tem que saber o nosso lugar nos devidos locais, né? Hoje nós vivemos uma leva de crente que nunca leram a Bíblia na vida, nem sequer um capítulo, quer saber mais do que o pastor. E aí quando em casa tem problema, porque nunca aprendeu, nunca sabe lidar. Vamos lá. A Bíblia diz, todo homem deve ser sujeito à autoridade, lá em Romano. A autoridade constituída, já lemos, Romanos 13, de 1 a 7. A autoridade dos pais, Romanos 6, Efésios 6, 1 e 2. Aí os filhos dizem, não provoquei a vossa ira aos filhos. Já disseram comigo. Aí eu digo, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que usar a varinha para tirar a astúcia. Quem vai ler? Aí o outro abre em Hebreus 13, 17, depois Efésios 6, 5. Quem vai ler o primeiro texto? Efésios
6, 1 e 2. Eu espero, se nós tiver que passar do horário, vocês ficam tudinho sem café. Não, deixa eu ver que hora é. Depois Hebreus 13, 17. Efésios 6, 1 e 2. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos e irmãs, filhos brabos dentro de casa, porque os pais não souberam criar. O filho não pode levar uma topada que a mãe ou o pai já está lá em cima. O filho não todo mundo em volta, parece um dondoco, parece. Aí quando cresce ele bate de um lado, bate do outro. Por quê? Mas o texto bíblico diz: filho, honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessas, com bênçãos para a tua vida. Hoje meu pai tem, eu achei muito lindo esses dias, não lindo gente, assim, doença não é lindo, mas a ação, tá Vilma? O pai da Vilma mora lá onde o vento está fazendo a curva e voltando para cá, lá nas Cruzes. E aí, o pai dela teve um mal súbito, ele tem um problema de Paxo, teve um mal súbito, já é cabelinho de caputinho, cara, aquela coisinha branca, rapaz. É uma coisa linda, rapaz. A Vilma largou os filhos aqui, o marido correu para lá. É isso, filho. A irmã Márcia, a mãezinha, uma vozinha, nossa gente, como aquela mulher recebe bem a gente quando vai na casa dela. Minha irmã Márcia mora aqui mais perto, o vento já chegou, sai lá da Vilma, já chega. Aqui, há uma dificuldade, a irmã Márcia corre de lá para cá. Mas não tem os outros? Sim, mas ela é filha, está certa. Deus vai honrá-la. E por que é que Deus a abençoa? Porque Deus olha. Filho, nunca dê um grito no teu pai. Nunca dê um grito na tua mãe. Se der, seja homem. Seja homem, porque o filho que dá um grito no pai e na mãe e depende de morar na casa dele, para mim não é homem, é moleque. Dê um grito, arruma tua trouxa, arruma uma casa, vai morar sozinho. Aí você vai ser homem, na minha opinião, tá? Na minha opinião, mesmo que você case e vá morar em outro lugar, você tem que obedecer o pai e a mãe, independente. Eu acho que é isso. Irmão, não é só na sua opinião, porque no início eu disse isso. Concordo 100% contigo. Você está certinho, meu irmão. Casa de pai é para ser respeitado. Eu fico doente quando eu vejo uma criança dar um tapa na cara da mãe, uma pequenininho. Né? A Edilza está chegando ali, por exemplo. O Pietro, um cabrinha, rapaz, dá uma vontade de dar umas mordidinhas nas bochechas dele. Mas aí ela senta a mão na cara dela. Aí ela diz: ô filhinho, que mãozinha pesada, deixa ele crescer, que quando ele bater vai entortá-la. Estou dizendo isso que ela é minha conterrânea, não vai ficar brava comigo. Né? Não, irmãos, não é isso. Não seja um pai e uma mãe irresponsável. Ao líder espiritual, Hebreus 13, 17, quem abriu? Depois tem o Efésios 6, 5. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois valem por vossa alma, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então veja, sede submisso aos vossos pastores, porque os pastores velam por vocês. Aliás, de antemão, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Se você não submete à minha autoridade, você não faz parte do ministério no qual eu sou chamado. Então, você pode ficar onde você quiser, sentado o dia todo. Eu garanto que nós vamos para o céu porque a Bíblia garante. Mas não dá. Não dá para mim dizer para uma pessoa que isso aqui é um acrílico e a pessoa dizer que é vidro e continuar uma teima. Se o pastor tiver errado, leia na Bíblia, irmãos, leiam na Bíblia o que é que acontece com os pastores que andam errado. Leiam lá. Leiam e vocês vão ver que o pastor tem um peso que vocês não têm. Né?
Vamos lá, ao chefe no serviço, porque eu falei de serviço. Quem vai ler Efésios 6:5? Ao chefe no serviço. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Com apreço. Vós seja obediente aos vossos senhores. Senhores, chefes. Sejam obedientes. Tu já pensou, tu dentro de uma empresa, o chefe diz, olha, na minha área, né? Faz um frango ao curry com o curry, faz um estrogonofe com a páprica doce, porque o Rodrigo não come páprica picante, eu só gosto de páprica picante, ele vai comer. Chega lá, o Rodrigo vem para cima de mim com 2 pedras fervendo. Você, meu querido, perdeu o teu emprego. É na hora, é batata, desobedeceu. Então se submetam para vocês crescerem nas empresas. Sem submissão não se chega a lugar nenhum. Sem submissão não se chega a lugar nenhum. Aliás, quando o pastor Luiz era pastor aqui na igreja, me chamavam de puxa-saco. Porque eu chegava cansado do serviço e eu vinha para cá trabalhar na igreja, para a igreja chegar ao que chegou hoje. Alguém tinha que fazer o início. Não, mas você é puxa-saco, porque você nem descansa. Não, eu estava me submetendo à autoridade. Ele dizia vamos, eu dizia vamos. Derruba a parede, derrubo. Constrói a parede, constrói. Está errado, negão, tu vai pagar para Deus, não é para mim? Eu tinha lido na Bíblia, gente, isso, que o pastor que anda errado está ferrado. Você acha que eu ia desobedecer? Não. Lógico que não. Sem submissão você não chega a lugar nenhum. O grande problema da sociedade é que a questão da autoridade e submissão está sendo posta de lado e começar do lar, a começar da tua casa. Por isso, tantos problemas. Como teu filho vai ser? Como tua filha vai ser? Como você vai formar alguém para estar na praça, trabalhando? Se ele não se submete a você, ele não vai se submeter a ninguém. Ele não vai chegar a lugar nenhum na vida. Primeiro, quando for fazer faculdade, o professor vai pedir trabalho, ele vai olhar para a sala, né? A Duda aqui está estudando, vai olhar para a sala e dizer: ninguém fez, eu não faço. Né? Ninguém fez, eu não faço. Outro desobediente que entra também nesse negócio é o Rodrigo me dá um trabalho para mim fazer e eu chego no Tiago, dá teu trabalho aqui porque tu é o crânio. Ô gente, eu estou enganando ao professor? Não, eu estou sendo burro, porque lá fora o mundo vai me provar. 2, sigamos o exemplo de Cristo. O Senhor Jesus nos deu o maior exemplo de submissão. Filipenses, que nós já lemos. Ele não fez nada de si mesmo, mas fez em obediência ao Pai. Por isso também o Pai o exaltou. Você acha que na tua empresa, no teu trabalho, não, meu conselho, você pode ser PhD no que você faz. Você pode ser formado, ter 5 PhD, doutorado uns 50, mas se seu chefe for alguém que não tenha PhD, se submeta, porque ele é teu chefe, ele tem autoridade. Não debata, faça as coisas funcionar bem, porque aquele que muito é dado, muito é cobrado, mas não para que você pise nos outros, para que você ajude. Né? Eu gosto da palavra de Deus porque ela diz que eu sempre estou errado. Já deu horário? Misericórdia, o pessoal já está dizendo, é mesmo, já deu horário. Eu vou pedir para o Clenaldo para me voltar nesse terceiro ponto na parte A. Nós vamos voltar para a gente terminar, porque aí o Clenaldo na próxima começa a lição toda na revista. Tá bom? Vou pedir para o Rodrigo orar, porque eu quero ir comer o muguzá que a Cida fez,
Show de bola. Se vocês não gostarem, gente, pode deixar que eu leve e congelo tudinho em casa. E quando estou descongelando. Porque eu já comi na casa dela e ela faz bem. Quem quiser um dia comer uma tapioca feita pela Cida, só dizer: Cida, estou indo. Vamos lá, Bruna? Bora, Rodrigo. Senhor Deus, Pai Santo e Sim, amado, Senhor. em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos Glória a deste, Deus. Pai, de estarmos aqui hoje, neste momento, aprendendo mais sobre Ti, Senhor. Que nós possamos, Deus, utilizar este conhecimento na nossa vida, Pai, Aleluia. para que possamos ser pessoas melhores, Glória a Senhor, Deus. para a honra e glória do Teu nome. Peço também, Amém. Senhor, que abençoe o alimento que nós compartilharemos agora. Aleluia. E mais tarde o culto, Senhor, que será realizado para a honra e glória do Teu santo nome. Sim, Pai. Que tudo o que aconteça aqui seja para Ti, Senhor. Amém. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá tomar um café.